Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continua abundantemente nos abençoando. Amém. Amém. É um prazer imenso para mim, creio que também para todos os irmãos, nós podermos ter mais esse tempo tão maravilhoso para nós cultuarmos ao Senhor. O apóstolo São Paulo chegou a dizer, creio que foi Romanos 12, né? Acho que é Romanos ou 1 Coríntios 12. Eu lembrei dessa escritura, mas não é a escritura que nós vamos ler, mas eu lembrei dela agora, acho que é 1 Coríntios 12, que fala que nós somos o culto racional. Acho que é isso mesmo. Eu não sei se é Romanos 12 ou o apóstolo São Paulo fala sobre que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o culto racional. Se eu não me falha a memória, é Romanos 12 ou 1 Coríntios 12, fala sobre isso. E então o culto, ele faz parte da vida do cristão. Um cristão que não tem o seu culto fala de adoração. Quando a gente volta lá no princípio da Bíblia, nós temos dois irmãos de parte de mãe apenas, que é Caim e Abel. Não eram irmãos de parte de pai, porque o pai de Caim era o animal serpente, não a víbora, uma cobra ou um réptil rastejante como é hoje, porque o animal serpente, ele se tornou uma cobra rastejante depois que Deus amaldiçoou. Porque Deus diz, Romanos 12, né, que fala sobre o culto como sacrifício vivo, né, que nós devemos apresentar a Deus, Romanos capítulo 12. E nós sabemos que Caim era do maligno, 1 João capítulo 13. Nós sabemos que neste mundo são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E Caim, ele cultuava a Deus, como Abel também cultuava a Deus. E Caim, o profeta, disse que ele era sincero, tanto quanto Abel. Só que nós vemos ali que Caim, por não ser filho de Adão, ele era filho desse animal chamado serpente, ele tinha uma semente dentro dele maligna, que era uma semente satânica. E essa semente estava na alma de Caim. A alma de Caim era uma alma maligna. E Abel, ele era pastor de ovelha, ele cuidava de ovelhas, tinha ovelhas, e ele era filho de Adão, e tinha uma semente de Deus dentro do coração dele. A alma de Abel era uma alma eleita, enquanto a alma de Caim era uma alma maligna, era uma alma que não tinha posicionamento para o lado certo, mas sim para o lado errado. Mas, no entanto, era um humano como todos os humanos, porque ele nasceu, Deus permitiu ele vir à Terra. E quando eles foram cultuar a Deus, como eu citei em Romanos capítulo 12, né, quando eles foram cultuar a Deus, deixa eu achar Romanos aqui, a gente tem muita escritura na cabeça gravada e tem hora que ela não vem na hora que precisa, né? Mas a gente sempre tem uns companheiros que nos ajudam. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo.
sacrifício no Velho Testamento era um sacrifício vivo, mas animal. E Jesus no Calvário aboliu para nós que o aceitamos. Ele aboliu esse sacrifício, esse culto de animal para cobrir o pecado. E Jesus, ele é o sacrifício perfeito que veio tirar o pecado do mundo. Agora, o sacrifício que ele quer que nós oferecemos a ele é o nosso corpo. Veja bem isso aqui. Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, que quer dizer separado, e agradável a Deus. Ó, santo e agradável. Um culto santo, um culto limpo, um culto separado das coisas do mundo e agradável a Deus, sem raiz de amargura, sem raiva, sem ira, sem cólera, como a Bíblia diz, sem ódio. Um culto agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós lembramos de Caim e Abel por causa disso. Que quando eles ofereceram o culto a Deus, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos oferecendo o culto a Deus. Só que Deus, ele só aceita o culto com revelação, o culto da alma. Nós estamos vendo o mundo inteiro tendo cultos. Religiões de diversas doutrinas. Doutrinas pensamentos, muitas das vezes tirado da Bíblia, que nós temos a doutrina genuína da Bíblia, mas existem as doutrinas que é tirada da Bíblia em textos isolados. Existem doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, que eles tomam um homem e diz que aquele homem é um Deus, é um líder, e ele segue a doutrina daquele homem, como nós temos Buda e Maomé, e tantos que apareceram já por aí, né, que são homens que eles mesmos criaram um sistema e achou pessoas para cultuar, para adorar, para seguir aquele ensinamento, aquela doutrina. Então, nós temos diversas, hoje, denominações, diversas chamadas igrejas que estão cultuando. Só que qual dos cultos que é santo e agradável a Deus? Qual deles? É aquele que é por revelação dentro das Escrituras Sagradas, dentro do que a Bíblia nos ensina. Então Caim, ele fez o altar. Ele preparou o melhor que ele tinha. Nós estamos vendo hoje a humanidade, estão cultuando, preparando o melhor que eles têm. E estão adorando, estão cultuando. E eles não estão adorando diretamente a Satanás. Eles estão fazendo aquilo com sinceridade. Caim fez com sinceridade o altar dele. E Abel fez o altar dele também. Sincero também. Só que Abel, enquanto Caim trouxe os frutos daquilo que ele conseguiu da terra, coisas boas, ervas, frutos, como a Bíblia diz em Gênesis, Abel foi lá no meio das ovelhas e ali ele encontrou um cordeirinho, era o melhor, era o mais perfeito, o mais bonito que ele tinha. Ele falou, é esse daqui que eu vou levar para o meu culto. Mas por que ele escolheu aquele cordeiro? Por que ele não escolheu algo diferente? Tanta coisa na terra. Por que o cordeiro? Porque aquele cordeiro foi algo que saiu do seu coração. Sua alma foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, que o pecado que trouxe a separação
entre o seu pai e sua mãe, Adão e Eva, de Deus, foi o sangue. E ele tinha que oferecer a Deus algo que Deus ia agradar. E ele achou aquele cordeiro e foi para o altar. E ambos adoraram. Caim adorou, ofereceu o seu altar. E Abel adorou e ofereceu o seu altar. Cortou a garganta do cordeiro, o sangue foi derramado. Visão natural, Caim, o seu culto, era muito mais bonito. Muito mais atraente. É o que nós estamos vendo hoje no mundo. Visão natural, olhando humanamente falando, o culto de Abel era horrível. O irmão Branco chegou a dizer, era feio, não tinha atração. Imagina um monte de pedra, um cordeiro e ele com a pedra cortando e o sangue esguichando, molhando a sua lã e sujando o próprio Abel, aquele cordeiro balindo. Humanamente falando, não tinha beleza, não tinha atração nenhuma, mas os céus estavam em festa. Deus estava contente porque era um culto através da revelação. Então o nosso culto tem que ser através da revelação. Não tem beleza, não tem atração, mas tem Deus, tem revelação, porque Deus enviou um profeta para nós. Amém. Que nos leva a receber a revelação, porque Deus não revela nada para nós direto, sem primeiro ele levantar um servo profeta, porque está escrito que primeiro ele revela aos seus servos profetas. Por isso que o povo de Israel, enquanto tinha Moisés, eles estavam tranquilos, porque Deus revelava a Moisés, Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão passava para o povo. E é o que Deus fez para nós. Deus falou com o profeta de Deus, o William Marrom Brano, o nosso profeta. E o profeta de Deus falou a nós, os pastores, e nós estamos falando ao povo. E tudo isso é o assim diz o Senhor, porque o nosso profeta não pregou outra revelação a não ser a mesma que Abel, a mesma que Moisés, a mesma que Paulo. Como do outro lado da cortina do tempo, aqueles convertidos que criam em seu ministério que estava lá. Ele chegou a dizer, o que Paulo pregou, eu também preguei, é o mesmo evangelho. E o povo que estava do outro lado, que creu em seu ministério, que já tinha partido em Cristo, disse, e nisto estão descansados. Então nós estamos descansados nesta noite. Amém. Através desses hinos simples, né? Mas, sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu até lembrei, o senhor não cantou, né? Pela fé que uma vez foi dada, foi o senhor cantou? Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. E eu creio que Deus tem nos abençoado, né? Eu tomei como um sinal, né? O pastor se esqueceu o óculos de novo. Quando ele não esquece o óculos, porque Deus vai usar ele, né? Mas hoje ele ia sofrer. Né? Então nós vamos falar um pouco hoje sobre Deus rico em misericórdia. Né? Dá vontade de pregar nessa linha aqui, né? Sobre o que é, né? A verdadeira revelação. Mas isso nós podemos falar uma outra hora. Mas nós vamos usar a mensagem, por ser um culto de Santa Ceia, nós vamos usar a mensagem que o profeta pregou. O Deus que é rico em misericórdia, ele pregou 19 de janeiro de 1965, foi poucos dias antes da partida dele. Ele pregou essa mensagem, Deus rico em misericórdia. E ele usou a escritura de Efésios capítulo 2. Ele usou a escritura de Efésios capítulo 2. Então vocês podem até deixar a Bíblia aberta em Efésios capítulo 2, que eu vou ler essa escritura, mas de pé eu quero ler Lamentações capítulo 3. Lamentações, eu quero convidar os irmãos para nós nos pôr de pé, para nós ler Lamentações capítulo 3. Creio que nós seremos ricamente abençoados pelo que Deus tem para nós nesta noite. Lamentações está, eu creio, depois de Isaías.
É isso mesmo, Jeremias, está depois de Jeremias, bem aí no finalzinho do Velho Testamento, né? Lamentações, capítulo 3. Do 22 até o versículo 24. São 3 versículos apenas, eu quero ler com os irmãos. E depois nós teremos uma palavra de oração. Se houver algum pedido de oração, profeta de Deus, com o levantar de sua mão, você fará conhecido a Deus, né? E já vamos orar a favor do culto em Caldas, né? Depois de praticamente quase 6 meses, agora eu creio que Deus começou a abrir as portas para a gente começar a ter o culto lá em Caldas, né? Amanhã, a partir das 18 horas, vamos ter o culto, segundo o decreto, de 1 hora apenas, mas dentro da obediência às leis lá do município, nós vamos ter o culto com os irmãos presencial. Eu creio que vai ser uma bênção para nós. E nesta noite eu creio que Deus nos dará também uma grande bênção através desse pequeno assunto que Deus colocou em meu coração. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Amém? Amém. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Quero que os irmãos repitam comigo o 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Pai bendito, Deus maravilhoso, nesta hora o homem sai de cena e o ofício toma o lugar. Eu me conheço como o Júlio César daqui da terra, nascido de meu pai, Antônio, juntamente com minha mãe, Lúcia. Eu conheço e sei quem eu sou humanamente falando. Um vaso débil, fraco, sujeito às paixões como todos, dependente da tua graça e misericórdia, mas batizado no teu nome e lavado no teu sangue. E bem conheço também o ofício que está sobre mim, e que quando eu tomo a plataforma, todas as vezes, seja na própria igreja ou em qualquer lugar que eu vou falar, eu sinto que algo sobrenatural se aproxima de mim. E eu sou dominado pelo teu Espírito e creio que o Senhor se agrada em tomar-me, porque eu sou apenas um vaso, um servo do Senhor para ajudar os teus filhos. Aqui estou na casa do teu filho, Pai, irmão José, com toda a sua família, ó Deus. Alguns não estão presentes, mas os que estão aqui representam toda a família. E quando um membro da família é honrado, toda a família é honrada. Pai, eu abençoo esta família através da tua palavra. Peço que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê felicidade, alegria. Que o Senhor sempre mantenha essa família unida, um ajudando ao outro, Pai, tendo paciência um com o outro. E eu, ó Deus, também oro a favor dos pedidos de oração que são feitos, e pedido para mim orar, eu apresento cada um em tuas mãos, apresento a família de cada irmão aqui representada, como a minha, a do pastor Wilson. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que teu Espírito venha falar conosco e que o Senhor possa nos dar um bom tempo em tua presença. É a minha humilde oração, com perdão de meus pecados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Uma boa coisa para nós é nós termos convicção daquilo que a gente crê. Nós não podemos ter dúvida nenhuma
na palavra de Deus. Nós não podemos ter dúvida nenhuma no mensageiro que Deus nos enviou. Porque nós sabemos que se tem um povo privilegiado hoje, chama-se o povo que crê. A noiva, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que crê na mensagem de Malaquias, capítulo 4. A mensagem do Filho do Homem. Na mensagem de Apocalipse 10:7. E outras referências mais que fala a respeito do ministério do Espírito Santo, Cristo, através de um profeta. Então nós somos privilegiados. Como eu disse, Deus falava com o profeta Moisés, e o profeta Moisés falava com o sacerdote Arão, e Arão falava com o povo. E nós sabemos que Deus é rico em misericórdia. O povo de Israel, nós sabemos que sempre foi uma nação que Deus amou. Deus começou a trabalhar com Abraão, da cidade de Ur. Deus chamou Abraão. E nos lombos de Abraão estava todo o povo israelita. Todos os hebreus estavam nos lombos de Abraão. Nós chamamos Abraão do nosso pai na fé. Ele foi um homem de fé. E Deus chamou Abraão. E a primeira coisa que Deus chamou Abraão e disse a ele, falou para ele: separa-te. E Deus disse para ele: separa da tua família, da tua parentela. Veja bem aonde que Deus foi: separa da tua parentela. Anda na minha presença e ser perfeito. E outra coisa, Abraão, você vai sair da tua terra, cidade de Ur, você vai tomar tua esposa, você vai tomar os teus servos, e eu tenho uma cidade para você. Eu tenho uma terra prometida para você, Abraão. Só que Deus não falou aonde era essa terra, onde ela estava e que dia que ele ia chegar nela. Mas como ele era um homem obediente à voz de Deus por ser um profeta, Abraão era um profeta de Deus. Deus falava com Abraão. Abraão obedeceu e foi. E ele levou parte de sua família com ele. E nós sabemos que ele saiu a peregrinar. Nós sempre cantamos aquele hino, peregrino na terra sou, em busca de um lar. E nós sabemos que Abraão saiu, Deus tinha chamado ele, mas ele levou familiares. E quando ele levou familiares, nós vimos que Deus permitiu. Deus não barrou Abraão de imediato. Mas chegou a altura do caminho, da peregrinação, que Deus barrou Abraão. Deus barrou Abraão. Como que Deus barrou? Seu sobrinho Ló tinha pastores. E Ló, seu sobrinho, tinha muitos bens. E Abraão tinha pastores.
e também tinha muitos bens. Eram famílias prósperas. E Deus falou: até aqui vocês vão andar juntos, da agora para frente não tem jeito mais. O que houve? Contendas. Contendas entre irmãos. A contenda entre pastores de Abraão com pastores de Ló. Deus disse: não vai haver mais contenda. Abraão, separa de Ló. Você não vai andar mais com ele. E ele chamou Ló. Creio que foi em particular, ele chegou, disse: meu sobrinho, irmãos somos, que não haja contenda entre eu e você. Até aqui, Deus permitiu nós andar juntos. Mas Deus tem um plano para mim diferente. E Deus quer que eu ande só. Abraão está representado na noiva. A noiva, Deus quer que ela anda só. Deus quer que ela anda separada unicamente para Ele. Irmãos somos. Que não haja contenda entre nossos pastores, que não haja briga mais. Mas para isso nós precisamos de nos separar. É hora de separação. Deus é rico em misericórdia. Sim. Deus é amoroso, mas Deus quer nos ver separados. Deus quer nos ver posicionado unicamente para Ele. E Abraão disse para o seu sobrinho: meu sobrinho, você vai ter uma decisão a tomar agora. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Eu quero deixar para você escolher qual o caminho que você quer ir. E qual foi a decisão de Ló? Sodoma. Eu creio que Sodoma era a esquerda. Eu creio que Sodoma era o lado muito bonito, muito atraente, as campinas verdejantes, uma terra muito fértil, muito próspera, visão natural, uma grande bênção. Então Ló inclinou para Sodoma e disse: meu irmão, eu irei para cá. Sentido de Sodoma. Abraão então ficou com o deserto, um lugar árido, um lugar de dificuldade, um lugar de lutas, espinhos, obstáculos. Mas Deus era com ele. A decisão de Abraão era a decisão de Deus. O que sobrasse era Deus. Porque Deus fez com que ele cedesse todos os direitos que ele tinha, como o cabeça do povo. Então Ló foi para Sodoma e Abraão para o deserto. Mas o Deus rico em misericórdia não desamparou Abraão. Mas quando Abraão separou, Deus começou a tratar com Abraão diferente. Quando nós separa do mundanismo, dos incrédulos, parentes incrédulos, familiares incrédulos, tudo quanto é coisa que é incredulidade, quando nós separa, Deus começa a tratar com a gente mais próximo. Então Deus começou a tratar com Abraão de uma forma maravilhosa.
E logo depois vocês vão encontrar que Abraão, ele tinha já uma tenda, tudo em paz, os pastores em paz, os gado, tudo em harmonia, não tinha contenda mais. Os pastores falando uma mesma linguagem, um companheirismo de mente semelhante. Abraão contente, feliz. E Ló estava lá em Sodoma. O tempo passou, ele chegou a ser governador, prosperou. Só que Sodoma era um ninho de iniquidade, era um ninho de pecado. Quanto mais rica é a cidade, quanto maior é a cidade, quanto mais aglomeração de popularidade tem a cidade, mais pecado acumula nela. O profeta diz isso em uma de suas mensagens, não sei se é a imagem de Cristo, uma delas. Ele fala que uma cidade pequena, ela começa a crescer, 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 o pecado também vai crescendo junto, a iniquidade vai aumentando, a criminalidade, tudo cresce. Mas Abraão estava no deserto, separado, é o que Deus quer de nós, Deus quer uma separação. Uma separação de tudo, para que nós possamos servi-lo de uma forma inteiramente direta a Ele. Ele quer o nosso culto, a nossa adoração, sem repartir com ninguém. E se nós não separarmos, a nossa adoração fica dividida, o nosso tempo fica dividido, tudo fica dividido. O diabo, ele toma parte daquilo que é para Deus. Mas Abraão, quando ele separou, ele estava inteiramente com tudo para ser dedicado a Deus. E o que ele fez? Em sua tenda, tranquilo, em uma manhã, ao nascer do sol, tranquilo, de repente, ao longe, ele avista 3 homens andando, e aqueles 3 homens se aproximou de sua casa, o Deus rico em misericórdia aproximou de sua casa e chegou como viajantes, 3 homens. De repente, a hora que Abraão olhou para um dos 3 homens, sua alma, como a alma de Abel, testificou-se na hora. Ele olhou para Deus. Ele olhou para Elohim, o existente de si mesmo. Deus ali em carne humana. Deus em corpo humano. Ele olhou e ele já se inclinou aos seus pés e diz: meu Senhor. Abraão sabia que aquele era Deus. Ele não disse meus senhores, ele disse meu Senhor, porque sua alma sabia que Deus estava dentro daquele corpo. E Deus estava ali por uma causa. E tinha mais 2 companheiros com ele. O profeta diz que era Miguel e Gabriel. Estavam juntos. O irmão Bruno até compara os 3 anjos, né? Filho do homem, Elohim, o ministério do Filho do Homem no ministério do nosso profeta, e os 2 anjos, Oral Robert e Billy Graham, que foram homens que revolucionou. Mas esses 2 foi para Sodoma. Mas quem que ficou com Abraão? Somente Elohim. Por que Deus foi ali? Deus foi ali para dar duas notícias, uma ótima e uma muito difícil. Qual foi a primeira notícia? A ruim ou a boa? Quem acompanha a Bíblia, quem já leu vai saber. Deus deu qual? Deus deu a notícia ruim. Qual era a notícia ruim? Que Sodoma ia ser destruída, queimada. A ira de Deus, ela tem tempo. A misericórdia de Deus, ela é longânima.
mínima. Sim, a misericórdia de Deus, ela dura. Nós vimos aqui, Deus é rico em misericórdia. Mas Deus é justiça. Com Deus não se brinca. Com Deus nós não vamos levando a coisa com brincadeira, não. Deus não se deixa escarnecer. A ira de Deus, ela é a taça de Deus enche, ela derrama. Abraão teve uma ceia com Elohim, com os 2 anjos, comeram, beberam, tiveram companheirismo. E Deus começou a falar: Abraão, eu estou aqui e quero dizer que Sodoma vai ser destruída. E ninguém sabia em Sodoma. Vocês pensam que essa terra, o mundo todo sabe o que está para acontecer? Que segundo Pedro capítulo 3, esses céus e terra estão reservados para o fogo como um tesouro. Você pensa que o mundo está pensando nisso? O mundo nem está preocupado com isso. Sodoma estava em festa. Ló estava tranquilo. Mas Deus falou para Abraão: vou destruir lá. E Deus falou: mas se lá tiver 50 justos, o senhor destrói? Acho que é isso mesmo, 50, né? Que começa. Se não me falha a memória, depois vocês conferem lá. Em Gênesis. Senhor, se lá tiver 50 justos, o senhor destrói a cidade? Por causa dos 50, eu não destruo. Mas não tinha. E se tiver 40? Por causa dos 40, eu não destruo. E se tiver 30? Por causa dos 30, eu não destruo. Veja bem como é que Deus é rico em misericórdia. Por causa de pessoas justas, a sua misericórdia permanece. E se tiver 10, Senhor, também não destruo. Mas ele sabia que não tinha nem 10. Tinha apenas Ló com 2 filhas e sua esposa, 4. Mas a hora que ele viu que Deus não destruía, Deus disse: eu tenho lá meu sobrinho, meu sobrinho Ló com os 2 filhos e sua esposa. Por causa deles, eu não vou destruir. Mas uma coisa é certa: eu vou tirar eles de lá. Só que tem uma coisa, tem mandamento para isso. Enviou os anjos para lá. Os anjos foram lá na casa de Ló, diretamente na casa de Ló. Deu a notícia para Ló: prepara-te que esta noite nós vamos sair, porque essa cidade, Sodoma e Gomorra e a cidade circunvizinha vão ser todas destruídas, porque eles ultrapassaram o limite. Eles cruzaram a linha de misericórdia. Ló com todas as suas fraquezas, Ló com todos os seus erros. Mas Deus teve um intercessor, o eleito intercede. O eleito intercede por pessoas que vão ser salvas na grande tribulação. O eleito intercede por virginésia que vão ser salvas no período da grande tribulação. E os anjos foram lá com muita luta, teve que ferir o sodomita de cegueira para ele sair de lá, porque aqueles homens estavam tão possessos que Ló ofereceu suas 2 filhas, não queria os anjos. Tão perversos que eles estavam, tão pervertidos. Romanos capítulo 2, eles estavam num espírito terrível. Porque Sodoma fala de luxúria, e quando tem luxúria, tem pecado de promiscuidade, e quando tem pecado de promiscuidade, tem pecado de perversão, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza, e isso traz a ira de Deus. Sodoma estava nessa condição, mas Deus tirou ambos de lá, só que tinha um mandamento: não olhem para trás. Saiam, vai para os montes, fuja, mas não olhem para trás. E os anjos tirou Ló, suas 2 filhas e esposa, e eles foram caminhando. A esposa de Ló olhou para trás. E qual era o mandamento? Não olhe.
olhar para trás, esse mundo cheio de hospital, de pestilento, de doença e de tantas pragas, pestes, e nós estamos vivendo um mundo tão sujo e tão imundo, o mundo que nós estamos aí vivendo agora, nesse presente momento, as pessoas todas sofrendo com vírus demoníaco, matando, destruindo, separando os lares, separando as igrejas, fechando igreja, fechando comércio, trazendo uma crise mundial. Mas Deus está chamando nós para a separação. Deus está chamando nós para sairmos. Saiu. A mulher de Ló olhou para trás. O que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Obedecer a Deus tem misericórdia. Desobedecer, a consequência é nossa. A misericórdia de Deus está estendida a todos, mas Deus quer obediência. Deus quer obediência. Ló saiu com suas 2 filhas. Deus não destruiu. Deus teve misericórdia de Ló e as 2 filhas. A esposa desobedeceu. Enquanto isso, Deus estava com Abraão nesse período, tendo comunhão com Abraão, prometendo para Abraão. Prometendo o quê? Prometendo o filho. Prometendo o filho. E Deus lá conversando com Abraão, até imagina aquele papo gostoso de Elohim com Abraão. Deus falando com o filho, Abraão. Imagina só, face a face, irmãos. Nós vamos conversar com ele face a face, vê-lo-ei. Estarei com ele face a face. Abraão conversando com ele, e ele pegou e falou: Abraão, Sara vai ter um filho. E Sara riu. O irmão Bruno chega a fazer até a risadinha dela. Daquela velhinha, né? 65 anos? Acho que é 65, Abraão com 75. Eu? Uma velha? Se eu, quando era uma mulher mais nova, não pude engravidar, agora depois de velho, piorou. Ele disse para Abraão: por que Sara riu? Ele nem dentro da tenda não estava. Esse mesmo filho do homem manifestou no ministério do William Branham, um filho do homem, um profeta para a noiva. Esse mesmo filho do homem. O irmão Branham manifestou o ministério do filho do homem, Cristo nele. Quando Cristo estava nele, no ministério do filho do homem, era Deus em plenitude. Ele virava de costa para a plataforma, para o povo, na plataforma, e ele discerniu os pensamentos das pessoas, o que as pessoas estavam pensando, lá na tenda, junto com Abraão. Mas por que Sara riu? Não tinha como esconder. Ele sabia que ela riu, mas ele é rico em misericórdia. Muitas das vezes nós falhamos, muitas das vezes nós duvidamos. Eu? Um pecador? Eu, nascido em iniquidade, falando mentira, eu errando 24 horas por dia, eu ser transformado, eu me tornar um jovem, eu ser arrebatado, ou eu morrer, ir para o paraíso, ficar lá descansando e depois ressuscitar novamente e ser glorificado com os demais que serão transformados e subir no arrebatamento ao encontro dele e para as bodas do Cordeiro. Eu não sou digno disso. Mas Abraão sabia que ele, rico em misericórdia, poderia fazer. Abraão creu. O irmão Bruno diz que a partir dali, Abraão diz para Sara: vamos preparar os enxovais para o bebê, porque ele prometeu e ele vai cumprir. E Abraão creu. Abraão saiu dali com o menino no colo pela fé. Sara, não duvide.
Creia somente. É o que Deus quer de nós. Condição para o arrebatamento não temos. Condição para ser transformado não temos. Mas o Calvário tem. Jesus morreu por nós. Jesus pagou o pênalti pelos nossos pecados. Ele foi ali na rua de cruz. Todo o pecado do mundo, inclusive o nosso, nós, os eleitos de Deus, foi sobre ele. As nossas iniquidades, as nossas incredulidades, foi sobre ele. No Calvário ele nos justificou. No Calvário ele nos santificou. E no Calvário, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E nós também ressuscitamos com ele. E ele está às portas para vir buscar. Porque nós somos seu. A santidade nossa, tudo vem de Deus. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, é Ele, porque Ele não reparte nada com ninguém, porque Ele quer toda a glória e honra para Ele. Abraão andou 25 anos depois e não duvidou. Não vamos duvidar que o arrebatamento está perto. Eu já tenho mais de 20 anos, vocês têm mais de 20 anos, pastor Wilson, mais de 40 anos, mas crê do mesmo jeito. Deixa acontecer o que for. O eleito não escandaliza com nada. Que sujam doutrina, que suja escândalo, mas o eleito não olha para isso. O eleito permanece ao lado da palavra. O eleito, ele permanece com Abraão. Não importa o que barulho que aconteça, não importa o que digam, a palavra é tudo para nós. Porque o nosso Deus rico em misericórdia, Ele está com as mãos estendidas sobre nós. Ele está com os braços estendidos sobre nós para nos ajudar, para nos abençoar. E nós somos filhos de Abraão. E de Abraão nasceu Isaac. De Isaac nasceu Jacó. De Jacó nasceu os 12 patriarcas. E dos 12 patriarcas formou aqueles mais de 2 milhões de hebreus lá dentro do Egito. E Deus tirou aquele povo do Egito, porque do meio daquele povo nasceu um grande profeta, o profeta Moisés, o prometido de Deus que ia tirar aquele povo da escravidão. E Deus usou o profeta Moisés, tirou o povo da escravidão. Um povo ali no Egito se tornou uma igreja no deserto, uma igreja mista, uma igreja com 3 classes de crentes. Mas Deus separou também. Deus terminou no final com apenas 2, Josué e Caleb, e os mais novos. Os demais todos morreram no deserto por causa de murmuração. Nós estamos vivendo em uma hora que o povo só murmura, só reclama, nada tá bom, tudo para eles é um obstáculo. Mas o eleito não murmura, o eleito dá glória a Deus em tudo, o eleito agradece a Deus por tudo. Se está frio, o eleito dá glória a Deus. Se está quente, o eleito dá glória a Deus. Não importa o que aconteça, o eleito se posiciona na palavra de Deus. E Josué e Caleb entrou. Você está representado em Caleb. E Josué é o Espírito Santo que está dentro de você, está dentro de mim. E nós somos mais do que capazes para possuir a terra prometida, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a palavra de Deus encarnada em nós. A mensagem sendo vivida hoje através de peles humanas, andando na rua é a mensagem andando. A Bíblia ambulante, diz o profeta. Por isso que nós estamos descansados nisso, nós cremos nisso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus continue abençoando. Fartar-me a tempo para nós continuarmos. Amém? Amém. Que a graça continue nos abençoando. 1 Coríntios, capítulo 1. Obrigado, Senhor, por esse momento. Queria entrar um pouco aqui, lendo a mensagem Deus rico em misericórdia, a partir do parágrafo 34, com os irmãos. Mas o Senhor mudou a linha, o Senhor queria que nós ouvíssemos isso. Eu nunca preguei esse tema, esse assunto dentro da vida de Abraão, mas o Senhor se agradou de nos abençoar assim, Pai. E que o Senhor sela isso em nossos corações, e agora a comunhão, a ceia, Pai, abençoa-nos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e continua conosco em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome.